pelo YouTube, começando mais uma transmissão muito especial. Recebo hoje um dos gigantes da política brasileira, nada mais, nada menos do que o senador Roberto Requião, que está falando de Curitiba com a gente. Requião, quero te agradecer imensamente a presença aqui no canal e dizer que as pessoas vão participar, vão fazer perguntas aqui. A gente vai bater um papo para falar da crise sanitária, do caos sanitário e desse caos político também que está atravancando e atrapalhando o nosso caminho de volta para a democracia no Brasil. Tudo bem, Roberto Requião? Eu não podia dizer a você que está tudo bem. Está uma bagunça danada. Mas eu acho que é fundamental para nós, Conde, esse tipo de programa que estamos fazendo aqui. Nós não teremos o alcance das redes de televisão, das grandes redes de rádio, mas o importante é a gente ir discutindo a realidade do Brasil, porque só se pode mudar uma realidade quando viemos a conhecê-la em profundidade. E eu acho que o fundamental hoje é a gente entender que nós estamos sendo desviados dos problemas básicos do país por uma jogada muito bem elaborada. Somos contra o Bolsonaro, ele se veste mal, ele come mal, ele diz palavrão, ele só diz besteira, mas nós não percebemos que o Bolsonaro não está no exercício da presidência da República. A presidência da República está sendo manejada pelos interesses do capital financeiro, internacional e nacional, representado pelos bancos, e por um grupo de empresários interesseiros nesse processo, que tem, como diria o velho Brizola, como mandalete o Guedes, que é o homem que quer impor um sistema liberal, aberto, livre trânsito para o capital. E o povo é utilizado como um exército de trabalhadores que pode ser, como está sendo agora, levado a morrer com o coronavírus, desde que seja preservado o esquema do liberalismo econômico e o domínio dos bancos. Perfeitamente. Roberto Requião, queria te perguntar o seguinte. Você viu a reunião ministerial que causou aí um certo alvoroço, e desde então, essa reunião que foi liberada lá pelo ministro Celso de Mello tem reverberado aí um pouco no noticiário e deixando a crise cada vez mais tensa, uma tensão muito grande em Brasília. Eu queria saber, em primeiro lugar, o que o senhor achou da reunião? Nada de novo? Aquilo é diversionismo? O que significa aquela reunião? Eu achei que aquela reunião teve como pior figura, indiscutivelmente, o Guedes, colocando uma bomba no bolso dos funcionários públicos, dizendo que o dinheiro público deve salvar as grandes empresas, porque aí se ganha dinheiro. Com as pequenas, nós vamos perder dinheiro. E o resto teve um comportamento de palhaços. Parecia uma reunião do Bataclan, do Jorge Amado, aquele bordel que ele instalou na sua literatura nos espaços da nossa velha Bahia. As asneiras foram comentadas por todo mundo. A Rede Globo não deu destaque para as brutalidades econômicas do Guedes. E ficam discutindo se, por exemplo, o Guedes, destaque que também não deram, dizia que, na abertura dos cassinos, os homens podiam fazer o que quisessem, se foder como quisessem. E se dirigia a uma senhora, que é a Damares. Daí, o imbecil do Weintraub dizendo que queria pôr na cadeia essa gente toda, a começar pelo Supremo. Mas o eixo confirmado pelo Bolsonaro, que diz: posso trocar qualquer ministro, só não troco o Guedes. Com ele não tive nenhuma divergência. É o eixo do poder do Bolsonaro. Ele não caiu ainda, apesar de ser um bobalhão, apesar de ser ridículo, de se vestir mal, de dizer palavrão, 77 palavrões durante a reunião do secretariado, porque ele está sendo o biombo atrás do qual se escondem os interesses da banca e do dinheiro, representados pelo Guedes e por um Congresso Nacional que é lamentável, né? Para não dizer um palavrão também. Senão já entramos na linha do Bolsonaro. Eu não sou infenso a dizer palavrão, gosto bastante. Senador, mas será que não aconteceu algum tipo de inflexão de lá para cá? A gente vendo aí, o Congresso está conquistando algumas vitórias.
a lei Aldir Blanc para a cultura, algumas outras coisas, conseguindo impedir algumas leis que o governo quer implantar. Você não acha que mudou um pouco de um tempo para cá essa relação aí? O Bolsonaro não governa, como você disse, ele basicamente ele faz um outro papel ali. Mas esse núcleo que está no entorno dele, militares, esse pessoal, você acha que eles têm condições intelectuais, inclusive, de colocar em prática algum tipo de projeto que não é de construção, mas de destruição do país? Aquele pró-desenvolvimento, pró-Brasil, foi sepultado pelo Guedes, né, que o Braga propôs. Mas veja bem, o que eu vi dos militares nessa reunião, porque eles calaram a boca, ficaram tomando cafezinho, assistiram toda aquela palhaçada sem um protesto. Eu sinto falta da presença de militares que foram combatidos por nós, por mim, deram sentido à minha entrada na política, na luta, no entendimento da economia do mundo, que foi o combate aos militares da ditadura militar. Mas na ditadura militar nós tínhamos um Geisel, meio fascistão, né? Mas nacionalista, defendendo o Brasil, defendendo o projeto nacional, viabilizando e reforçando a Vale do Rio Doce, a Petrobras. Nós não temos mais isso. Os militares que mais aparecem são discípulos daquela anta que mora nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, que por 10 anos morou aqui em Curitiba, sustentado pelos filhos do Cecílio Almeida, o dono da CR Almeida, daquela época, que achavam ele muito interessante. Ele é uma besta completa. E esses militares, seguindo o Olavo de Carvalho, partem de uma crença de que o Antônio Gramsci, o famoso comunista italiano, que ficou preso muitos anos, com a sua tese de levar a revolução convencendo pessoas, influenciou a mídia. Eu e você, por exemplo, hoje, na visão desses caras, seríamos comunistas filiados ao Politburo da época do Stalin. E o comunismo não existe mais. Glasnost, o degelo, perestroika, a reconstrução, não existe mais. A Guerra Fria acabou, mas eles sustentam ainda esse discurso e essa narrativa. O que nós estamos vendo hoje é uma nova Guerra Fria, mas da disputa do poder da Rússia, que se alia à China, eles nunca acreditavam que isso acontecesse, mas aconteceu, e os Estados Unidos do outro lado. Agora, como é que você pode alinhavar essa tese? Você deve ter lido, como eu li, uma carta do Jimmy Carter ao Donald Trump, publicada outro dia na imprensa. O Jimmy dizia: os Estados Unidos, nas últimas décadas, investiram 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas para dominar toda a possibilidade do mundo de geração de energia. Petróleo e também minérios que sustentam essa industrialização moderna. E não pensou no seu desenvolvimento. Não investiu internamente na mobilidade da população, do ponto de vista de mobilidade mesmo e do ponto de vista de ascensão social. E se sustenta hoje, diz o Jimmy Carter, apenas com o seu ativo principal, que é as Forças Armadas norte-americanas. Se aproveitou da China, porque a China não tinha leis sociais, não tinha sindicato, salário baixíssimo. Mas a China assimilou tecnologia, não entrou em nenhuma disputa por território, não tentou derrubar um governo, não provocou uma guerra fora do país, mas investiu em trem-bala que atravessa o país, investiu em robotização, investiu em tecnologia, construiu cidades inteiras, a exemplo daquelas Newtowns na Inglaterra, e agora está investindo na Rota da Seda, que é uma espécie de um novo plano Marshall naquela região toda. Então, os nossos militares estão nesta conversa da guerra. Você sabe que eu convidei como é o nome do general? Está me dando um branco. O Heleno? Não. Não, o antigo ministro, o Vilas Boas. Convidei os Vilas Boas, eu, a Vanessa Graziotin e tal, para ir conversar conosco no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi.
Lá pelas tantas, o Vilas Boas diz o seguinte para nós: olha, o Brasil, nos anos 80, produzia industrialmente muito mais do que os tigres asiáticos. Quais são os tigres? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. E hoje, porque nós embarcamos na Guerra Fria, que freou o nosso desenvolvimento, nos submetendo aos interesses norte-americanos, o Brasil não produz nem 15% do que ele produz. Ele falou em 15%, mas não produz 10% mais. Então, nós paramos. Daí ele continua. A Guerra Fria acabou, a União Soviética não tem mais o comunismo, mas nós estamos entrando novamente num outro conflito, que é o conflito pelo domínio do comércio no mundo. E o Brasil é grande demais para se submeter ao grupo russo-chinês ou norte-americano. Nós precisamos ter um projeto próprio, um modelo próprio de desenvolvimento. Olha, rapaz, eu fiquei entusiasmado. Logo depois ele sai apoiando o Bolsonaro. E já tem uma filha empregada no Ministério da Damares, e todos o que será que acontece com ganham um pichulecozinho do governo federal para melhorar a aposentadoria, que já foi melhorada com a reforma da Previdência para eles, e só para eles, e piorada para o conjunto do funcionalismo no Brasil. O Guedes pôs uma granada no bolso do funcionalismo, mas nem pensou em pôr essa granada no cap do militar. Então, eles estão ali, sem ideologia, sem nada, a serviço do seu próprio bolso. É a visão que eu tenho. Ruim, trágica, mas é a visão que eu tenho. Senador, deixa eu ir para o bate-papo. Vamos avançar nesse papo aqui, porque hoje é o dia que o Requião vai contar para a gente tudo que ele sabe, toda essa percepção que ele tem de dentro da política brasileira. Conversou com o Vilas Boas. Quem diria que o Vilas Boas tinha um projeto de país e depois migrou assim dessa maneira? Quer dizer, parece que é quase um transplante de cérebro, né? Não tem. Eu poderia dizer para você, como a Maria Lúcia disse em determinado momento, a ministra do Supremo Tribunal Federal, se o povo soubesse tudo que eu sei, não sei o que aconteceria no Brasil. Mas o que eu sei é o que as pessoas sabem e que a imprensa não revela. Agora, se nós queremos mudar o Brasil, o principal é isso, é conhecermos a nossa realidade em profundidade. Senão, nós estamos falando mal do Dudu, um filho do Bolsonaro tem um pinto pequeno, outro é o Carluxo, o namorado do índio. Não é por aí. Não é por aí, concordo. Esse do problema é o domínio econômico do capital financeiro, que quer liberdade absoluta para explorar a população com salários de semi-escravidão. Senador, dominar o Estado e o Congresso, como domina hoje. Perfeitamente. Aqui, pedir para todo mundo que está assistindo essa live aqui, histórica, com o senador Roberto Requião, para compartilhar, para divulgar nas redes. Patrícia Lopes está dizendo aqui, adoro o Requião. Adriana Negreiros, boa noite, vocês dois maravilhosos. Olha só, Requião, a gente está bem na fita aqui. Maravilhoso, nós dois não estamos servindo. Você careca e eu com quase 80... Olha só um pouco de exagero, né? Quase 80 com essa... Eu acabei, quando a gente estava conversando antes de começar lá, falei, você está excelente. A gente se encontrou em Curitiba há um tempo atrás, já tinha me impressionado com a sua jovialidade. E que mudou um pouco, né, Requião? Acho que nos anos 70, 60 anos, 70 anos, seria, né, o sujeito já chegando, digamos assim, para se aposentar. Então, agora mudou a longevidade. Eu tenho mais 40 anos de vida útil. E eu quero colaborar nessa mudança do Brasil com todas as minhas forças. Perfeitamente. Participo da política, sim. Sou capaz de ser candidato a alguma coisa, mas o meu interesse maior era ver como quis o meu bisavô, meu trisavô, o meu avô e o meu pai. Um modelo de desenvolvimento mais solidário, mais humano para o país. Carlos já foi governador do Paraná 3 vezes, prefeito de Curitiba, senador 2 vezes. Isso vem e passa. Mas não consegui ajudar a fazer as mudanças reais que o nosso país precisa para o povo viver melhor. Agora, o Brasil estava vindo bem, né, senador? Você falou dessa questão comercial, da China, dos Estados Unidos.
O Brasil, há pouco tempo atrás, era respeitadíssimo no exterior. Vamos lembrar um pouco desse momento? Quer dizer, nós temos o potencial para ser essa grande... Olha, não me provoque. O Brasil vinha com uma política externa brilhante. Brilhante. Nenhum repara a política externa do Lula e do PT. Mas a política interna era exatamente esse raio de política que você está vendo com o Guedes, com uma velocidade menor na mão do Meirelles e do Joaquim Levy. Foi no nosso governo, digo nosso, porque eu apoiei, eu estava no PMDB, mas nunca fiz parte daquele grupo dos velhos caciques do PMDB. Apoiei a política, mas me opus quando, por exemplo, o PT entregou pré-sal. Foi o PT que entregou. Nós tínhamos maioria no Senado para vetar aquilo. De repente, veio uma ordem do governo para votar com José Serra. E nós perdemos por 3 votos. Porque o pessoal ligado ao governo do PT, em função de acordos políticos, de liberação de verba e tal, obedecia à ordem da liderança. E o Jucá chegou lá, era o líder do governo, e disse, não, é para votar com Serra. Aquele rapaz lá de Manaus também, que era ministro das Minas e Virgílio? Hã? Virgílio, não? Não, que era ministro da Dilma, como é que é o nome dele? O Eduardo Braga? Também apoiando. Então, você veja, nós vínhamos nesse caminho de dominação do capital. E o meu amigo Lula dizia o seguinte, precisávamos ter um presidente socialista que os bancos ganharem o que ganharam. Foi um erro, uma vacilação. A política externa foi exemplar, acabando com a ALCA, tomando posições muito sérias, mas eles acabaram cedendo internamente algumas coisas. E eu podia dizer para você, que é que você está pensando, Requião, se me perguntaria, com bancos públicos? Não. Eu estou na linha do Guerreiro Ramos. Nós temos que pôr limites ao poder dos bancos. Se você resolver acabar com um banco privado da noite para o dia, se causa um caos absoluto no país. Eles têm que funcionar. O capital é importante, diz o Papa, quando constrói uma fábrica, produz bens, avança na tecnologia e paga salário decente para que os trabalhadores possam viver. Mas não pode mandar no mundo. Isso é desde a Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem era o tal do Mamon na Bíblia? Mamon, em hebraico, significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir ao dinheiro, ao capital financeiro que está dominando o mundo com essa história de globalização e, ao mesmo tempo, pensar na felicidade do povo. Eles não têm nenhum interesse. O que falta a esses generais aposentados que estão com o Bolsonaro e o que falta a esses ministros completamente enlouquecidos pelo Olavo de Carvalho é identidade com a população, fraternidade, solidariedade, mas, basicamente, eles não são capazes de se colocar no lugar de um trabalhador. E cá entre nós, quem é que produz riqueza no planeta Terra? E agora a gente está trabalho e inteligência humana, não é o capital. Agora a gente está vendo isso de maneira muito pedagógica, né? Com a questão da quarentena e de empresários não querendo fazer quarentena, porque quem move a força de trabalho, quem produz a riqueza... Não tem importância que morra 1, 2, 10, 100 mil. Eles querem manter o seu negócio vivo. É exatamente por aí que a coisa não funciona. Senador, volto mais uma vez aqui ao bate-papo, porque tem muita gente aqui saudando o senador. Olha só, na Calábria, Gustavo e seus convidados sempre estão bem na fita. Obrigado, querida. Edson Bahia, um dos meus políticos de estimação, grande Roberto Requião. Se o PT tivesse uns 10 como ele, o país não estaria nessa anomia. Olha só, Rosemary Sartori Potker dizendo, adoro o Requião e seus lindos olhos azuis. Adoro o Conde, adoro a clareza e a postura dos dois. O negócio está bom aqui hoje, Requião. Senador, só para a gente pensar mais alguma coisa dessa leitura que você fez do governo Dilma, do segundo governo Dilma, pré-golpe naquele momento, me parece que você faz uma diferenciação da relação dos governos Lula, por exemplo, que saiu com uma popularidade muito alta, e talvez do primeiro governo Dilma, você estava lá, participou desses governos como base de apoio também, para esse momento de 2015, na reeleição da Dilma em 2014, que ficou tudo muito confuso, muito pressionado. Você vê uma inflexão ali?
Bom, em primeiro lugar, quando a Dilma é uma mulher séria, correta. Nunca cogitem imaginar um desvio de comportamento da Dilma em benefício próprio, em benefício de alguma coisa que ela não acreditasse. Mas ela acabou cedendo para a pressão no mercado. Ela não aceitou o Meirelles, mas pôs o Joaquim Levy, indicado por quem? Pelo Bradesco. Não é? E naquela época o Lula queria que ela trouxesse o Meirelles de volta. Ele acreditava. O Lula no governo não é o Lula de hoje. Eu acredito muito no nosso amigo lá. Porque ele aprendeu muita coisa. As forças que sustentaram, que fizeram vigília, que falaram em favor dele o tempo todo, não são as forças que ele contemplou de uma forma ou de outra no seu governo. Nós temos que entender isso. Agora, é claro que teve coisa extraordinariamente positiva. A inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho e, portanto, no mercado de consumo. A abertura das universidades. O governo teve qualidades muito grandes, mas cedeu à pressão do capital financeiro e dos Estados Unidos. Agora, o discurso do Lula é outro. Agora, eu, pessoalmente, não cobro do Lula hoje o que eu acho que ele não pode dar. O Lula pode ser preso se esse troço prosperar. Então, ele tem que preservar um pouco a perspectiva da sua liberdade. E o PT, na minha opinião, não sei se é afiliado ao PT, eu sou o PMDB. O PT é um partido que tem identidade com as classes populares, na sua massa, na sua base. Agora, tem muito picareta também, de antes e de agora. A política brasileira estava, de uma forma endêmica, viciada em corrupção. O PT, não. O PT, o PMDB, o PPP, os partidos todos estavam envolvidos nisso. Daí veio o Sérgio Moro, aproveitou este fato e passou a administrar a sua jurisdição, a sua qualidade de juiz e de interrogador e de controlador dos inquéritos, para botar na cadeia pessoas que, de uma forma ou de outra, tivessem um veso nacionalista. Alguns pecados, mas que não fossem corrompíveis do ponto de vista do liberalismo econômico. Tanto que o Aécio está solto, o Fernando Henrique está solto. E agora eu vejo isso de novo. No dia 1º de maio, as forças sindicais do Brasil, os sindicatos, convidam o Fernando Henrique para fazer parte das festas, das manifestações do Dia da Luta do Trabalhador. Quem é o autor da teoria da dependência? O Enzo Faleto, que eu sempre pensei que era italiano, mas não, diz que ele é chileno. Escreveu aquele livro junto com o Fernando Henrique. O Brasil não vale nada, os empresários não têm inteligência, não têm capacidade de absorção e de produção de tecnologia. Nós temos que entregar o país para lideranças preparadas dos países mais desenvolvidos. E esse cara está sendo festejado. Fala em frente ampla com o Rodrigo Maia. Cara porreta, Rodrigo Maia. Não tenho nenhuma antipatia pessoal por ele. Mas ele, no dia seguinte, põe a carteira verde e amarela em votação. É um liberal, a cabeça dele é liberal. Então, nós precisamos de uma frente que defenda os interesses da soberania brasileira e que tenha um projeto realizável. Não pode ser o mundo dos meus sonhos, mas não pode ser um mundo que coloque, sacralize e santifique picaretas que são agentes do capital financeiro e que jamais vão ter alguma identidade com a população. Essa mulher que está sendo aí criticada hoje, que disse que seria muito boa o avanço do coronavírus, porque assim ele cuidava com os mais velhos e resolve o problema da Previdência. Da Previdência, né? O que ela era quando nós estávamos no governo? Presidente da ANAC para vender aeroportos. Estava conosco e o pessoal fica batendo nela agora. Ela é auxiliar do Guedes. Ela é auxiliar do Guedes e operadora da direita no nosso governo. Então, vamos entender isso para a gente conseguir montar esse projeto que deve ter como base a diminuição do poder do capital financeiro no Brasil e o respeito ao trabalho.
Com respeito ao trabalho, o senador Roberto Requião aqui no canal do Conde também, com retransmissão depois pela TV 247. Muita gente saudando aqui, mais uma vez, César Benoriel está dizendo assim, a criação de 2 projetos de alcance mundial, a UNILA e a UNILAB, que colocou o Brasil no cenário das relações internacionais, soberania pura, ele só está mencionando aqui. O Wilton Santos dizendo, Requião devia sair do PMDB e se filiar ao PT. Olha lá, Requião, você já foi convidado para se filiar ao PT, Requião? O PT, como eu disse a você, tem qualidades incríveis na sua base, na sua composição, de uma maneira geral, identidade com o trabalho. Sofre o sofrimento do trabalhador e pode formular medidas para que isso não ocorra com essa intensidade maluca que está ocorrendo. Mas o PT tem 1000 tendências. Se eu entrasse no PT, eu seria de uma tendência. Ia começar a levar o pau que eu não estou levando os petistas do seu programa. É melhor ficar de fora, né, Requião? Você fica no MDB, porque daí todo mundo gosta de você no PT, que eu sei, né? O pessoal gosta muito de você dentro do PT. Olha só, só o último abraço, a Cernite Ávila, fazendo questão de deixar um abraço carinhoso para você, senador. Eu quero só mencionar aqui, né, o Requião, é uma honra muito grande receber, foi deputado estadual, ele falou aqui, prefeito de Curitiba, secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, governador do Paraná, senador da República, governador do Paraná de novo, e eleito novamente governador, foi reeleito governador. Enfim, é uma das legendas da nossa política e tem uma presença muito forte nesse momento no país, nesse redesenho que a gente está tentando fazer, superando o trauma, a catástrofe Bolsonaro, para ver o que vai ser o day after. Nesse sentido, senador, queria falar um pouquinho sobre soberania nacional do senhor. Como é que a gente pode pensar isso, quer dizer, de tanta degradação, como é que a gente pode recobrar esse sentimento? Eu me lembro que o Lula, prestes a sair da prisão política de Curitiba, ele pensava muito nisso, quer dizer, precisa explicar para a população o que significa a palavra soberania. Como é que você vê essa questão nossa nesse momento? Você veja a dificuldade do governo Bolsonaro falar em soberania e nacionalismo. Eles admitiram que um general brasileiro seja o subcomandante do Exército Americano do Sul, das tropas americanas do Sul. Isso é uma loucura. Eles não têm nada a ver com soberania nacional. Eles não respeitam a população, não têm empatia com o povo. Estão pensando no salário. Eu vejo esses milicos, e espero que isso não seja a constante do Exército Brasileiro. Eu sou meio milico, viu? Eu sou oficial da reserva, eu fiz o CPOR, mas da cavalaria. Por isso que eu sou meio desbocado também. Mas você veja, como é que eles podem falar em bandeira nacional, carregando a bandeira de Israel e a norte-americana? Todo o meu respeito ao povo e ao projeto de Israel, a sua resistência com erros e com acertos, e aos Estados Unidos também, que é uma admiração profunda pela luta americana, né? Desde o começo, quando eles se desligam do liberalismo econômico da Inglaterra, com o Tratado das Manufaturas, a resistência, o desenvolvimento interno, a sua força, e depois caíram na armadilha do capital. Mas muitos presidentes americanos lutaram com muita força, muito denodo, contra o Banco Central Independente americano, que é propriedade do Chase Manhattan Bank e de outros bancos lá. Então, como é que a gente pode falar em soberania? Eu presido hoje a Frente Mista do Congresso de Soberania Nacional. É uma frente que devia ser presidida por um parlamentar, mas os velhos companheiros, fizeram uma modificação no estatuto para que o presidente de honra da frente pudesse ser um não parlamentar e me recolocaram no lugar que eu ocupava enquanto parlamentar. Então, soberania é o controle da moeda, soberania é a independência nas relações comerciais. Naquela linha que o Vilas Boas falou, não cumpriu. Nós temos que ter um projeto nosso. Nós não podemos nos subordinar aos Estados Unidos, mas também não podemos subordinar os interesses estratégicos da China e da Rússia. Por que não podemos? Porque eles têm problemas muito grandes. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, precisa alimentar essa gente, ela tem que brigar pelo seu povo. E nós estamos aqui com um governo que não briga por ninguém. Um bando de malucos, né? O Pinto Piquiano, o Carluxo, o fulano, o ciclano,
e o Bolsonaro a dizer bobagem. E agora isso tudo demonstra que no governo do Lula e no governo da Dilma, a política externa tinha qualidade. Louvemos o Celso Amorim e louvemos o Lula e a Dilma, que acompanharam essa linha bonita de afirmação da soberania, mas que acabaram cedendo a pressões internas. Joaquim Levy, Meirelles. Pois é, houve ali um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio, eu acho que nessa composição a gente ainda tentava entender um pouco isso como uma espécie de ceder uma pressão para não ter um problema pior, mas acabou virando um problema muito maior. Tem um comentário aqui, senador, dizendo assim: o Requião não se filia ao PT porque não quer se mudar. Ah, não, isso aqui é um comentário de bolsominion aqui que entrou, mas o Wilson Santos aqui. Se o Requião se candidatasse à presidência da República pelo PT, nós certamente venceríamos. Eu me lembro que houve umas tratativas, né, de você compor uma chapa com Haddad, talvez, né? Esse sonho, né, da presidência. Claro que houve, muitos companheiros pensaram nisso e tudo, mas o meu foco, Conde, é o país. Eu fui senador 3 vezes, 2 vezes, fui governador 3 vezes. Se você não puder transformar as coisas, de que vale essa passagem por cargos públicos? Tem que servir para mudar a realidade. Por isso que eu digo a você, é importante o que você está fazendo aqui. Você só muda uma realidade conhecendo-a em profundidade. Nós temos que criar quadros médios, não só militantes. Nós temos que criar quadros médios em cima de um projeto de desenvolvimento muito claro de soberania, que não pode ser tão radical quanto nós da esquerda gostaríamos, mas tem que ser possível, tem que ser um ato meio, um ato eficiente. Não pode ser um ato de covardia. Os covardes falam em democracia, aderem ao liberalismo econômico e querem fazer uma frente com o Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique, e se o Ustra tivesse vivo, eles traziam o Ustra também para a frente democrática deles. Mas não pode ser um ato temerário que pretenda, sem conhecer circunstâncias da economia, da macroeconomia, da geopolítica no mundo e a situação interna do Brasil, querer fazer uma mudança terrível. Precisamos mudar algumas coisas para respeitar novamente o trabalho, dar a ele uma importância acima do capital e do dinheiro, e precisamos nos desligar do Banco Central e fazer investimentos públicos pesados, como fez os Estados Unidos no New Deal, a Alemanha na nova política com Schasch, né? Horace Greeley e Hjalmar Schacht, como fez o Japão, e como faz. Nós temos que olhar tudo isso, até a Revolução Russa dá uma olhada. O que deu certo, o que deu errado, aproveitar algumas coisas básicas e restabelecer o processo democrático para que o povo, com uma liberdade de informação que tem que ser, eu não digo restabelecida, estabelecida no Brasil, possa julgar as coisas e ir formatando um modelo de convivência social, administrativa, política e econômica. Senador, vamos falar um pouco da pandemia, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque isso, enfim, acho que é o grande desafio que a gente tem, para além dessa catástrofe política também, é a questão da pandemia. Nós estamos aí hoje, acho que daqui a pouco vai sair o dado do Ministério da Saúde, mas provavelmente vamos chegar a quase 27 mil mortos. Estamos com 420 mil casos de Covid, vamos para 500 mil, é o segundo país do mundo em casos de coronavírus, e a gente está vendo um tratamento muito desumano, né? Sem ministro da Saúde até agora. Eu queria saber do senhor como lidar com essa complexidade e que ela se extravasa para a impossibilidade das pessoas sentarem à mesa, porque você tem de respeitar um protocolo de quarentena, que não está sendo respeitado em grande medida também pelo Brasil. Como é que você está vendo esse quadro com esse desastre desse governo nesse momento instalado no país? 2 maneiras de enfrentar essa pandemia. A minha, certamente a sua, é em defesa da vida. Em defesa da vida das pessoas. A outra maneira, que é a maneira que esse governo está levando à frente, é uma guerra contra a pandemia, mas a favor do sistema liberal da economia, a favor do capital financeiro.
Eles querem infectar a população rapidamente, porque com a resistência e a imunidade em massa, ela chegará num fim. Eles não se incomodam que essa velocidade mate um número enorme de pobres, de pretos, de índios, de trabalhadores subassalariados, desde que ela mantenha o domínio do capital financeiro sobre o país. É o que dizia o Guedes. Vamos investir nas grandes empresas que vão ganhar dinheiro. Se investirmos nas pequenas, nós vamos perder dinheiro. Porque nas pequenas você preserva o emprego de 50% da população, comida na mesa, gente trabalhando, produzindo, vivendo uma relativa felicidade nesse país maravilhoso. Então, o jogo deles é esse. Eles estão em guerra contra o coronavírus, mesmo que isto custe como dano colateral numa guerra a vida dos trabalhadores e dos pobres. É um bando de porra louca. E é esse o problema. Então, se me perguntam o que é que nós podíamos fazer hoje? A pandemia só pode ser controlada hoje com isolamento social. Por que o isolamento social? Porque nós não temos uma estrutura hospitalar que dê conta do número enorme de pessoas contaminadas. Muita gente vai morrer com essa aceleração, embora a gente possa, até num determinado momento, chegar à imunidade de massa. Mas eles não estão preocupados com isso. Isolamento social e testes em massa. Se a partir de um determinado momento você observa que a mortalidade diminuiu, os testes te mostram aonde a contaminação existe e aonde ela não existe. De repente você descobre que num determinado município do Brasil não tem ninguém contaminado. Flexiona o isolamento, mas tecnicamente. Agora, eles querem flexionar o isolamento para acelerar a imunização de massa. É o que diz o Terra, é o que diz o porra louca do Bolsonaro, e o povo não está entendendo isso. Agora, daí vem a mediocridade da classe média. O cara tem um bar, eu lá quero saber se vão morrer 200 pessoas, se o meu bar tem que ficar aberto para mim ganhar alguma coisa. Só que ele não percebe que acaba morrendo a mulher dele, a mãe, a filha, a tia, a avó. Eles não conseguem entender isso. E o que colabora para que eles não entendam? A propaganda brutal do governo a favor do fim do isolamento. Então, nós temos um caminho. Hoje, por exemplo, em vez de abrir o isolamento, nesse momento nós devíamos forçar o isolamento. 30 dias depois, com testes em massa, vamos começar racionalmente viabilizar a abertura. Se possível. Se não possível, continuamos fechados. O que vale é a vida ou os acionistas do Itaú e do Bradesco? Pois é, grande dilema, na verdade não deveria ser um dilema, porque deveria ser questão de salvar vidas, né? E a gente tem dados de que a pandemia começa a se alastrar nas periferias, nas favelas da América Latina, sobretudo do Brasil, né? E a coisa também, de muitos estudos, senador, de que continua um processo de subnotificação muito forte no Brasil, quer dizer, nós estamos muito piores do que nesse momento. Agora, tem muito tema que eu queria tratar com o senador, aproveitar a sua presença aqui, por exemplo, para perguntar, se a gente falou da frente ampla, eu não resisto perguntar sobre questões, fica à vontade para responder ou não, mas, por exemplo, a desistência do Marcelo Freixo, a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, o que ela representa para esse cenário político? Quer dizer, já tinha um apoio do PT de tempo, aí ele sentiu que não tinha ali o apoio do PSB. Como é que a gente pode produzir essa frente que não seja tão ampla para abrigar tanta gente de tantas tribos, mas pelo menos que ela possa dar conta de uma certa unidade do país para poder fazer frente a um inimigo tão brutal como o Bolsonaro, como o bolsonarismo? Senador. O Freixo não merece crítica. O Freixo percebeu que aquele Rio de Janeiro que elegeu o Weintraub não daria espaço para ele num processo eleitoral para a prefeitura. Você diz, o PT já havia assegurado o apoio, mas o PT no Rio de Janeiro ainda hoje é estigma, não é apoio. Ele percebeu isso. Então, ele podia ter rejeitado o PT e procurado se amparar em outras forças políticas mais à direita. Não fez isso.
ele disse: não sou mais candidato porque falta o apoio genérico da sociedade que devia se indignar com o bolsonarismo, essas bobagens todas que estão acontecendo, mas eu quero ficar junto com o PT, porque sem esse partido e a sua visão orgânica no Brasil, vai ser muito difícil fazer uma mudança. O PT é essencial para o processo de mudança no Brasil. Por isso que eu não entendo a horrorosidade do meu amigo Ciro Gomes em relação ao PT. Claro que tem culpa, claro que tem erros, mas não é por aí. Ele tem uma base, uma organização e uma identidade popular indispensável para a mudança. E o Freixo voltou para a Câmara Federal dizendo que uma aliança verdadeira é indispensável, mas não quis ir para uma guilhotina, ser sacrificado com o apoio do PT, mas não teria do PDT, não teria dos outros. E como eu observei a você, apesar dos quadros maravilhosos que tem no Rio também, o PT é estigma nesse processo eleitoral, pelo menos lá. Perfeitamente. Análise refinada aqui do nosso querido senador Roberto Requião. E tem gente aqui mandando mensagens. Ana Calabria dizendo: enquanto o vírus encontrar pela frente hospedeiros para cumprir seu ciclo, a pandemia não acabará. Então, os que puderem fiquem em casa, temos de fazer o que o vírus não quer. César Benoliel dizendo: avaliação perfeita do senador Requião sobre a pandemia. O caminho é esse. Isolamento é o remédio. E Ena Simpson, Zé Maringá dizendo: melhor governador que o Paraná já teve. Ena Simpson dizendo: solta o verbo Requião. Solta o verbo, Requião, solta o verbo, porque agora eu vou te perguntar do Ciro Gomes. O que aconteceu com o Ciro Gomes? Você conhece o Ciro Gomes. As pessoas gostam, havia umas tratativas enfim, carinhosas, né? E o que aconteceu? Desde aquele momento lá do segundo turno de 2018, em que ele vem com agressividade muito forte contra o PT e contra o Lula o tempo todo. Desconstrói o Ciro para a gente. Eu votei no Ciro no primeiro turno. No segundo turno, claro, fui com o Haddad. Eu votei no Ciro até esperando poder conquistar a qualificação de ser um intermediário para uma aliança no segundo turno, ganhasse o Ciro, ganhasse o Haddad. Em função das minhas ligações com essa base do PT e do PDT. Mas eu não sei o que o Ciro quer. Eu acho que ele está errado nisso. Realmente não sei. Não é esse o caminho. Não, se quer saber o que aconteceu com o Ciro, pergunta para ele. Para mim fica difícil a resposta. Gosto dele, acho, tenho deixado claro, que esse projeto nacional que nós precisamos construir, que viabilize a condição de uma unidade brasileira para a mudança, tem que consultar algumas ideias e propostas que o Ciro tem colocado. Tem que ser uma coisa que não pode ser de um partido, tem que ser um projeto do Brasil. A possibilidade do Brasil reconquistar o desenvolvimento econômico e abrir o espaço democrático para que, inclusive, os partidos aí, se reforçando internamente, se qualificando econômica, programática, ideologicamente, possam participar do avanço do país. Não consigo entender o que o Ciro faz, mas também não vou demonizá-lo. Perfeitamente. Senador, a gente está encaminhando aqui para o bloco já final do nosso papo e eu queria trazer os temas galvanizantes assim deste momento, que é a operação da Polícia Federal, no momento em que o Bolsonaro ele falou uma frase hoje que é até curiosa, ela é até engraçada. Ele disse: ele está vendo o sinal de que algo muito grave está acontecendo com a democracia. É curioso tentar codificar o enunciado do Bolsonaro, mas a gente percebe que há uma tensão muito grande nesse momento e que essa operação que foi feita para pessoas que são ligadas ali a essa indústria de fake news do Bolsonaro e a esse gabinete do ódio, enfim, está sendo um foco de tensão muito forte. E eu queria ouvir você sobre isso, senador. O que você pensa? Você acha que está chegando a hora de o Bolsonaro realmente ficar encurralado e a gente superar esse momento? Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai ser afastado mais hora, menos hora. Mas é importante tudo o que está acontecendo para você entender a realidade, entender o que aconteceu. Conde, o Ibope, a Folha de São Paulo, Datafolha, diziam que eu seria, no Paraná,
o senador mais votado do país. No dia 7, os nossos trackings do comitê de apoio que tínhamos em Curitiba, que era PMDB, PDT e PT, mostravam que eu cheguei a ter 55% dos votos. No dia 8, eu perdi a eleição. Foi o jogo brutal dos fake news. Eles diziam que eu era um oportunista, que eu estava aposentado com 450 mil reais por mês. Quem que dizia isso? Os blogs. A Joyce Asseman, ou aquele outro porra louca, aquela bichona metida forte lá, que rompeu com o Bolsonaro agora, o Frota. Alexandre Frota. O sobrinho do general Frota. E eu perdi a eleição. Agora, nós temos que entender isso, para que o comportamento humano não é para odiar ninguém, não. Ódio não faz parte da visão histórica que nós temos que aprofundar no momento político brasileiro. A Polícia Federal está investigando para lá e para cá. O Bolsonaro estava contentíssimo quando caíram em cima do Witzel. O Witzel não entendeu bem a situação brasileira. Ele, inspirado na Lava Jato do Sérgio Moro, ele pensou o seguinte: não, ladrão no Brasil só não pode ser se, além de ser ladrão ou não, seja progressista e nacionalista. Mas ele esqueceu que a condição definitiva, definidora, era ser da milícia do Bolsonaro ou dos filhotes dele. E foi apanhado. Agora, essa história de dizer que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer, que ele vai impedir que a Polícia Federal funcione, não acredito nisso. Eu acho que os generais que estão com ele são ruins. Ruins intelectualmente, ruins de número de neurônios, mas o Exército Brasileiro não vai dar golpe no Brasil, de forma alguma. E alguns oficiais já estão se manifestando nisso. Agora, o que falta no Exército, a visão nacionalista e patriótica que nós tivemos mesmo na ditadura militar, com generais com uma cultura e uma visão macroeconômica do mundo bem formada, falta. Nós não temos nada, são os cabeças de vento. Mas não vai dar golpe nenhum. E ele só está mantido no poder porque ele apoia indiscriminadamente a jogada direitista do Guedes, que é dos bancos e do capital financeiro. Senão já tinha caído há muito tempo. Mas agora o próprio... Maduro já está. Senador, o próprio empresariado, o agronegócio, quer dizer, a devastação é tal e a falta de gerenciamento é tal que a gente, pelo menos eu observo em alguns elementos do noticiário, que há uma insatisfação muito grande com o Bolsonaro, está atrapalhando, inclusive, esses setores que são setores financeiros. Você acha que é muito otimismo da minha parte ler desse jeito? Só não derrubam o Bolsonaro porque o Bolsonaro sustenta o Guedes. A insatisfação com o Bolsonaro atravessa uma parte desses setores. E tem alguns que estão ligados ao capital financeiro, mas tem 2 ou 3 neurônios na cabeça ainda, e percebe que estão levando o nosso país ao caos e a uma possibilidade concreta de rebelião das classes populares. Se assustam com isso, mas eles mantêm o Bolsonaro, que caindo o Bolsonaro acaba a mamata dos bancos para ferrar trabalhador, para diminuir salário, aumentar a carga horária e essa loucura toda. E olha, eu não estou dizendo a você que nós não precisássemos de algumas mudanças na legislação da Previdência e na legislação trabalhista também, não por ser antiga, mas porque o mundo e as relações vão mudando. Você sabe, por exemplo, que na Alemanha hoje, o pessoal ligado à informática dos bancos, por exemplo, teve uma intervenção do Estado. Ao contrário do que ocorre aqui, eles tiveram a sua carga horária semanal reduzida para 30 horas. Mais gente trabalhando, né? Menos gente demitida e mais gente gastando na economia alemã. No Japão também, alguma coisa nesse sentido. Então, eles estão sustentando o Bolsonaro para ver se consegue abocanhar alguns direitos dos trabalhadores e alguns pedaços da soberania brasileira. O liberalismo econômico deles é o liberalismo do capital, não é o liberalismo das mercadorias, não é o liberalismo do produto industrial,
que não consegue entrar em países, de pessoas que não conseguem circular pelo mundo. É o dinheiro mandando em tudo. E não pode ser assim. Agora, vamos propor o fim desse processo de uma hora para outra? Não. Tem que ter etapas. Nós temos que ir devagar para não desmontar a estrutura do Brasil e o povo, democraticamente, tem que ir decidindo o que vai fazer. Perfeitamente. Última rodada de leitura aqui no bate-papo. Patrícia Lopes, lembrando, senador, que o mesmo aconteceu, essa questão da eleição aí no Paraná, que o senhor seria o senador mais votado do Brasil, está dizendo que aconteceu aqui em Minas, a Patrícia fala de Minas, com a Dilma. Estava ganhando com margem grande e perdeu. Assim foram eleitos. São Paulo com o Suplicy, Porto Alegre com o Fogaça. Exatamente. Fake news e o WhatsApp, né? É uma espécie de boca de urna digital que devastou os resultados eleitorais no Brasil. Você viu quanto aquele pistoleiro aí do Rio de Janeiro? Está em São Paulo, né? Aquele pistoleiro do Rio de Janeiro, aquele maluquete que já foi condenado, o Roberto Jefferson, recebia, segundo as notícias da imprensa hoje, daquele outro maluquete vestido de verde e amarelo, o velho da van, 2 milhões de reais por mês para meter no WhatsApp infâmias, calúnias e acusações criminosas contra as pessoas que têm identidade com o Brasil. É isso. Senador, mais as últimas mensagens aqui, Júlio César Beraldi dizendo, Requião, se caçar da chapa, o senhor não acha que entrar com recurso e requerer outra eleição para senador? Vou deixar na sequência, o senador responde. Manuel Guimarães, avisa para o Requião que as pendências do PT são as mesmas pendências do Brasil e precisa da força de todas as pessoas para ajudar a resolver. Eu queria fazer dessa última inserção aqui, senador, essa questão do Brasil, de como a gente vai sair dessa crise que parece não ter fim, né? O Bolsonaro naquele picadeiro ali com os jornalistas, agora os grandes jornais se afastaram dessa cobertura, sem garantias também, pediram garantias para o GSI do general Heleno. Aliás, pergunto também, o que o senador achou do general Heleno dizer consequências imprevisíveis? Caiu no vazio? Foi ridículo ou foi preocupante? Eu não levaria a sério isso. Você sabe, eu tenho dificuldade para falar do general Heleno. O general Heleno é filho de uma prima da minha mãe, a senhora Edina, e filho de um coronel do Exército Brasileiro que chama-se Ari Pereira. Quando o coronel foi transferido para o Paraná, meu pai tinha uma casa no fundo de um quintal, e tinha uma casa antiga que tinha sido dos meus avós na frente, que ele dividiu em apartamentos. E o Ari e a Edina foram morar ali e o Heleno morava junto. Era um quintal só. O Heleno era uma espécie de irmão da gente, até os 11 anos. Depois eles foram embora. E eu tinha um apreço monumental pelo pai dele. O pai dele era aqueles militares porretas, ele dava atenção para a meninada. O Heleno é 7 anos mais moço que eu. Mas ele nos ensinava ginástica, a saltar, a fazer cambalhota, a fazer exercício físico. Num fim de tarde, por exemplo, saía com a gente até o centro da cidade, em 2 barzinhos ali, era o Cachorro Quente e eu não sei o quê, para comer um bife com queijo, um cachorro quente com verde na cidade, e nos trazia de volta para casa. Eu apreciava, o pai dele era o meu herói dessa época da minha vida. E, de repente, eu vejo o Heleno dizendo tanta besteira. Ele até admitiu que a Terra é plana. O que aconteceu com esse rapaz? Então, o que eu acho é que se iludiram. Ele foi o chefe de gabinete, o ajudante de ordem do Frota na tentativa de golpe, se lembra? Então, eu acho que é por aí. Escola militar e se agarrar no Olavo de Carvalho. Meu Deus do céu. Eu sinto, portanto, que gostava e, portanto, ainda gosto da memória positiva do pai dele. Perfeitamente. Senador, para a gente terminar, primeiro eu quero dar um abraço aqui do Eduardo Matsiak, nosso querido fotógrafo, né, grande figura. Ele deixou um abraço aqui para o senhor no WhatsApp, agora que eu vi, na hora que eu estou fazendo aqui o fechamento da nossa transmissão. Então, eu quero deixar também um abraço para o Eduardo, que fez aí a ponte para a gente conseguir realizar essa entrevista com o senador Requião.
Estou muito feliz com a sua presença. Vamos ver se a gente repete essa dupla, enfim, para a gente conversar sobre o Brasil. É uma satisfação muito grande conversar com o senhor. E eu queria que o senhor terminasse falando do que pode acontecer, da sua disposição para costurar acordos, para articular as questões e do papel do Lula nesse momento. E o Lula ele tem tido um papel importante, tem usado o Twitter, todos os meios que ele pode, conversando, fazendo videoconferências também, para tentar conduzir, porque o Brasil não está sentindo uma falta de uma liderança nesse momento, Requião. Você concorda com isso? Está sentindo falta de um projeto de desenvolvimento econômico sustentável, razoável, possível para um momento brasileiro. Isso é fundamental. Por isso que eu falo que nós tínhamos que ter uma unidade das lideranças. Em determinado momento, seja candidato à República com um projeto claro e compromisso com ele, quem tiver mais condições eleitorais. Por que não o Ciro? Por que não o Haddad? Por que não o Dino? O problema é termos um projeto, não ter que pensar no país e não pensar nas veleidades pessoais de vir a ser isso, vir a ser aquilo. Eu nunca tive ambições políticas. Fui senador 3 vezes, governador, mais ou menos, levado pelas circunstâncias. Nunca coloquei um desejo na frente de um projeto político que favorecesse a população brasileira e os trabalhadores. Eu acho que o coronavírus é um acelerador da crise. O Guedes já vinha destruindo a economia brasileira, acabando com a indústria de uma forma completa, quer vender o Banco do Brasil, o porra louca, o cabeça de sei lá do que, né? Mas o coronavírus acelera. Como a gasolina ou o álcool são aceleradores do incêndio, o coronavírus acelerou a crise que estava sendo pautada pelo porra louca do Guedes, que não entende nada de economia. Disse outro dia, eu li o Horácio Greeley e Alma Chach 4 vezes, leu coisa alguma. E se leu, pior ainda, porque não aprendeu nada. Então, nós vamos ter uma crise, e essa crise abre espaço, como já repetiu o Ciro Gomes outro dia, e como repetia o John Kennedy, que em chinês a palavra crise tem a mesma grafia com que se escreve em ideograma possibilidade. Esse é o momento. Se nós não tivermos um programa que possa ser apoiado pelo conjunto majoritário da população brasileira, nós vamos viver num caos danado. E a força do capital comandando as grandes empresas de comunicação, financiando campanhas e tudo mais, pode prevalecer sobre os interesses dos brasileiros. Então, eu estou apostando tudo, é por isso que eu estou aqui com você conversando. Você tinha me procurado há um tempo atrás, né? Eu recebi um recado seu. Agora, outro dia, o Matziak, o Dudu Matziak, me disse: eu posso falar com o Condes? Fala, eu gostaria de bater um papo com ele, eu acompanho as suas entrevistas no 247. No seu blog eu não tinha tido acesso ainda, mas no 247. Nós temos que formar uma opinião e montar um projeto para o Brasil, amplo, democrático, mas sem operadores do capital financeiro. E isso é possível. Agora, o recesso é terrível, né? Eu estava vendo você, careca, você deve ter tido cabelo um dia, né? Agora eu estou há 90 dias sem cortar o meu cabelo. Eu estou em isolamento total e me comunicando com o Brasil pela internet. Eu ia perguntar, viu, senador, como é que tá bonito esse cabelo aí? Tem inveja? Se eu cortar, eu assumo um compromisso com você. Vai ficar aí mais um mês de isolamento. Se eu cortar, eu guardo o que sobrar para fazer uma peruca branca. Eu faço uma peruca. Eu ia te perguntar, esse é o Roberto Requião, como é que está a quarentena, senador? Está tudo bem? Você como é que você está tocando a vida? Mudou muito a sua rotina? Você gostava muito de Estou em casa. Estou em casa. Eu não quero ser contaminado nem contaminar ninguém. Aqui no Paraná estamos também sem governo, sem uma bagunça aí, né? O prefeito disse, não, eu nunca disse que era a favor do isolamento, mas também não disse que é contra. Eu me lembrei do Fernando Henrique, lembra? Eu fumei maconha, mas não traguei. Não foi o Bill Clinton que disse isso?
fumou maconha, mas não traguei? Mas o Fernando Henrique falava, eu não me lembro mais agora também, acho que eu não me lembro mais dessa frase, viu? Olha, se não foi ele não é fake news. É a nossa memória que não está bem focada no assunto. Mas o problema é esse, vamos tentar montar um projeto. O PT começou a montar um projeto agora, eu acho bom, mas não pode ser o projeto do PT, tem que ser um projeto do Brasil. O projeto do PT tem que conversar com o projeto do Ciro Gomes, tem que conversar com o projeto de recuperação dos Estados Unidos no New Deal, tem que conversar com o projeto da nova política alemã, tem que conversar com o projeto da Revolução Russa, o que deu certo, o que não deu. Então, diz não deu certo nada. Deu. Ela é uma potência tecnológica, militar, igual ou superior aos Estados Unidos, naquele processo todo, apesar da glasnost e da perestroika. O que ela errou, os seus exageros, as suas bobagens, tem que ser abandonado. Mas vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada como é que a China está crescendo. Me dizem, a China é capitalista. Eu vou muito à China. Fui muito como senador, como governador. A China está descentralizando a operação das coisas, de manufaturas, de indústria e tudo mais. Mas tem um planejamento centralizado, pesado. Tudo tem que obedecer ao interesse da população e da sociedade chilena, que tem 1,5 bilhão de habitantes, não pode estar sacralizando o dinheiro como discípulo de Mamão e a favor do capital financeiro. Então, o Brasil precisa ter um projeto, porque o nosso país é maravilhoso, é rico demais, é grande demais para se subordinar a essa briga de China, Rússia e Estados Unidos. Getúlio fez isso, lembra? Aproveitou o conflito e industrializou o Brasil. Companhia Siderúrgica Nacional, Escola de Engenharia Militar, Vale do Rio Doce e tudo mais. Petrobras. Onde estão esses generais que sabiam que tinham um país e que não estavam acreditando na Terra plana? General da Terra plana mandando no Brasil, com um Bolsonaro que não tem rigorosamente nada dentro da cabeça e tem 3 filhos completamente porra louca, né? Senador, fica o desafio aqui. Talvez a nossa próxima conversa já não tenha mais o Bolsonaro no horizonte. Vamos torcer para isso, para ser rápido, para a gente se encontrar de novo. Obrigado pela entrevista, obrigado pela aula que você deu aqui para todos os nossos internautas aqui, todo mundo deixando muitas mensagens de carinho. Depois eu vou encaminhar tudo para o senador, para o Eduardo, para o Dudu. E obrigado. A gente volta a se encontrar em breve. Desejo toda a felicidade, todo o sucesso do mundo para você, querido. Roberto aqui. Valeu. Um abração.